Então, assim, gente, desde a Constituição de 1988, os índios têm alguns direitos que são garantidos, tá? Ah, e também eles têm o reconhecimento deles garantido. O que isso significa? Significa que, devido à cultura indígena, existem características específicas de cada cultura e essas características específicas elas são garantidas por lei para que os índios possam manter as suas origens. Tá? Reconhecimento significa que o índio ele tem o direito de ser reconhecido como índio, como pessoa que é indígena. Tá? Parece óbvio falar isso, parece óbvio a gente falar assim, tem que reconhecer o índio como pessoa. Parece óbvio, mas infelizmente não é. Porque ainda tem pessoas que classificam os seres humanos por quem tem direitos e quem não tem. Tá? Então a Constituição de 88 ela vem falar que todas as pessoas têm direitos, e os índios em específicos, os indígenas, eles têm direitos específicos que é para manter a cultura deles, preservar a cultura deles. Tá? Então, com todas as letras, está assegurado na Constituição que eles têm direito à diferença, ao respeito, à organização social, aos seus costumes, tá? Às suas crenças e tradições, a, a maneira própria que eles têm para o aprendizado deles. E também tem o direito de uma nova possibilidade de educação, tá? Uma nova possibilidade de organização escolar indígena. Ou seja, eles têm o direito deles de manter o aprendizado conforme as tradições deles, só que eles também têm o direito também de ter escola, né? Ter escolas. E que essas escolas se adequem às necessidades deles, às realidades deles. Tá? Ah, por quê? Porque tem que garantir não só os conhecimentos tradicionais deles, como a própria língua, como a cultura, mas também garantir que o índio tenha conhecimento da cultura do branco, da nossa cultura. Tá? E aí, também o texto também da Constituição fala que o índio ele tem legitimidade jurídica, tá? Para criar suas organizações, ou seja, quando os índios se reúnem em grupos para decidir os direitos deles, aquilo é garantido juridicamente, eles não estão cometendo crime nenhum. Tá? Por quê? Porque através desses grupos, dessas reuniões que eles fazem, eles têm o direito de levar para a justiça do branco os problemas que eles estão passando, as injustiças, os crimes que são cometidos contra eles. Tá? Quanto à definição das terras indígenas, né, o que é dos índios ou o que não é, na Constituição fica estabelecido que os índios eles têm direito às terras que tradicionalmente ocupam. Por quê? Porque a terra para o índio ela tem outro significado do que tem para nós, para o branco. Para o índio, a terra é a vida, é o meio que ele vive, é a vida. Ele não consegue viver sem aquele espaço. Aquele espaço caracteriza a cultura do povo dele. Tá? Assim sendo, a lei ela obriga, né, que o Estado crie mecanismo para garantir que os índios tenham as atividades produtivas deles nessas terras e garantir que essas terras sejam preservadas. Tá? A demarcação dessas áreas, o que é a demarcação? É quando o Estado vem e fala, ó, de tal ponto até tal ponto é terra do povo indígena tal. E só eles têm direito de explorar aquelas terras, mas ninguém tem direito. Tá? Quando tem a demarcação ela é uma necessidade jurídica, por quê? Para que essas terras não sejam invadidas por grileiros, garimpeiros, por pessoas que vivem da venda de madeira ilegal e por aí afora vai. Eu vou explicar para vocês o que é garimpeiro, grileiro e tal, daqui a pouco. Tá? Então, outro detalhe. Por que a demarcação é importante? A demarcação é importante porque como o território é a vida para o índio, se você manter esse direito de índio ter aquele espaço, significa que aquela família indígena, que aquele povo indígena, ele vai poder se desenvolver e com isso eles vão tendo filhos, outras gerações indígenas vão surgindo. Tá? Tem um gráfico que, ó, em 1991, existiam no Brasil somente 294.131 indígenas. Só isso. Tá? Uma população de milhões, quando os brancos aqui chegaram,
foi reduzida na década de 90 a 294 mil pessoas. Com as demarcações, com a preservação da terra indígena, nos anos 2000, os índios chegaram à marca de 737 mil indígenas no Brasil. E em 2010, eram 817 mil indígenas. Tá? Que isso... E aí, só para ter noção, né? Para os 817 mil indígenas, em 2010, tinha no Brasil 189 milhões, quase 190 milhões de não indígenas. Olha só, eles que aqui viviam antes que os outros povos chegavam, agora são uma minoria muito reduzida. Reduzida porque foram massacrados, que foram mortos e continuam sendo mortos. Esse processo não parou ainda. Tá? Então essa aula, ela não é só uma aula para falar sobre garantia de direitos de indígenas. É para a gente entender o seguinte, que são pessoas, são seres humanos, e são seres humanos que estão sendo exterminados, que estão sendo mortos, desde que o branco aqui chegou. Tá? A questão de humanidade, uma questão de humanidade. Refletir sobre os direitos dos índios é uma questão de humanidade, porque são seres humanos. Se são seres humanos, eles têm direito à vida, o básico, eles têm direito a viver. Se eles querem viver lá na cultura deles, problema deles. Se eles querem vir para a cidade, problema deles. São pessoas, vivem da forma que bem entenderem. É isso que importa.